Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo faz parte da série D30, que a gente gravou ao vivo todos os dias de semana, das 6h30 às 7 da manhã. No D30, a gente estuda um tópico de programação ou cria alguma coisa com programação, como é o caso dessa temporada aqui no D30, que a gente está criando um SaaS do zero. Sim, um SaaS onde você consegue ter funcionalidades que você aluga para os seus clientes e pode gerar ou uma renda extra ou até mesmo virar sua renda principal. Então a gente está construindo do zero, desde lá do projeto até colocar ele no ar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Stripe, tá? Então a gente vai continuar integrando aqui com o Stripe. A gente já conseguiu aqui identificar como que a gente cria o Customer Portal, né? Então, para a gente conseguir gerenciar a nossa assinatura. Então a gente está explorando um pouquinho mais esses métodos e também a gente já criou o Customer dentro do Stripe, tá? Então a gente já criou esse cliente dentro do Stripe para a gente conseguir começar a conectar os pontos. Então a gente já conseguiu inclusive salvar esse dado na tabela de tenants, tá? Então tá ficando bastante bacana, a gente está destravando aqui ou desbravando aqui o caminho para a integração com o Stripe. Antes de a gente ir para a aula, um recado bastante importante, tem um link aqui embaixo para a formação Full Stack Master. Então se você quer aprender ainda mais tópicos técnicos, tem bastante coisa legal lá, Next, Nest, TypeScript, JavaScript, React, banco de dados, enfim, tem muita coisa, GraphQL, enfim, tem muito conceito bacana. Então se você quer dar o próximo passo na sua carreira como programador, aconselho fortemente você entrar na formação Full Stack Master, vale bastante a pena. E tem uma coisa bem legal, você tem ainda o nosso acompanhamento semanal com os Office Hours, tá? Então vai ajudar bastante você a dar o próximo passo com consistência. Por quê? O Office Hours é um encontro ao vivo com os nossos tutores, exatamente para isso, para você manter sua consistência nos estudos e também tirar qualquer dúvida que você venha a ter durante o processo. Então, vale bastante a pena aí, tem um link aqui embaixo para você garantir a sua inscrição. Bom, vamos lá para a aula agora. Antes de eu abrir esse documento aqui, ó, que eu estou com ele na tela, o que a gente já tinha feito ontem, né? O que a gente já tinha testado aqui, tá? A gente estava começando a fazer o subscription, então se a gente pegar o subscription aqui, ó, o que a gente estava fazendo? Eu vou tirar depois esses testes aqui, mas de maneira geral, a gente já tinha feito isso aqui, ó. Então a gente já tinha criado o nosso checkout session, a gente conseguia mandar a pessoa para o Stripe, já setando o price dela. Então o price é a minha referência para o plano, né? Então era o produto dentro do preço, então já era a nossa medida de preço. Porém, tem um detalhe, toda vez que eu clicava e ia para o Stripe, eu estava criando uma assinatura nova. Qual que é o ponto, tá? Deixa eu voltar aqui na referência, onde eu achei ela aqui. Qual que é o ponto? A gente precisa fazer mais um passo, tá? Então, na verdade, ó, a gente estava olhando ontem na outra referência só com Next, etc. E essa referência aqui de subscription, ela é um pouquinho diferente, mas ela usa os mesmos métodos, só para a gente adicionar um pouco mais de informação. Então, olha só, o que é a ideia aqui, né? A gente tem esse app.js, que é um React com Node, beleza, tá tranquilo. Então, olha só, deixa eu passar aqui um pouquinho, ó, só para a gente ver um pouco de como que funciona. Então, olha só, ele pede para a gente colocar o pricing model. Beleza, ele mostra aqui lookup key, blá blá blá, que você pode criar o produto de teste. A gente não vai criar o produto de teste, mas repare o seguinte, que ele cria um /checkout, create checkout session. Se a gente voltar no server, ó, create checkout session, ele pega o preço, até aqui tudo bem, ele pega a sessão e, olha só, ele faz a mesma chamada. Opa! Obrigado, Jiripe, agora que eu vi aqui. Pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se o áudio voltou. O áudio voltou? Deixa eu ver aqui. Voltou, beleza. Pessoal, deixa eu só voltar um passo, porque o áudio deu um probleminha. Seguinte, ontem a gente começou a fazer o seguinte, a gente estava
fazendo o checkout. Então, a gente começou o checkout criando um checkout session. Porém, a gente estava usando uma outra referência, tá? A gente estava usando a referência que tinha com o Next. Agora, eu tenho essa outra referência que eu tô com ela aberta aqui, que é a referência especificamente sobre subscription. E aí o que acontece? Ó? A gente tem a mesma primeira parte, né? Então, que é um create checkout session, normal, igual a gente fez aqui, ó. Tá? Então, mesma coisinha. Porém, a gente tem um item a mais. Vamos descer mais um pouquinho. Ó. Então, a gente gera aqui o checkout session, beleza. Ó, checkout button. E tem um lookup key. Esse lookup key que a gente tem que dar uma olhadinha depois. Mas vamos descer mais um pouquinho. Ó, peraí. Ó, então create checkout, beleza, checkout session. A gente vai fazer success page com session ID. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, beleza. Ó. Repara o seguinte. Olha o nome desse botão. Ó. Manage Your Billing Information. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, a gente já fez a assinatura e ela já voltou para a gente tem esse Session ID. Então, a gente vai ter que guardar esse Session ID de alguma maneira. Para quê? Para que eu consiga mandar depois para o cliente gerenciar a conta dele, que é esse botão aqui. Então, ó, vamos dar uma olhadinha. Ó, Create Portal Session. Ó, Create Portal Session. Então, o que ele faz? Ó, for demonstration purpose, we are using the checkout session to retrieve the customer ID. Geralmente, isso é armazenado junto com o seu usuário. Olha só, qual que é o detalhe aqui? Percebam que ele está colocando o customer aqui, ó, tá? O que isso quer dizer, tá? Que ele está usando o Session ID só como uma forma de pegar o customer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho a ordem aqui, porque a gente vai colocar o customer já na criação da sessão, e aí eu vou usar o mesmo customer aqui. Então, a gente vai evitar ter que buscar a sessão. Principalmente porque a sessão, ela teoricamente, ela é temporária, tá? Inclusive, por isso que ele dá essa referência aqui. Então, vamos voltar aqui no nosso código. O que a gente tem que fazer, então? Deixa eu só tirar esse session aqui. A gente não vai dar um retrieve, tá? A gente não vai pegar a sessão igual a gente fez aqui. A gente vai manter o código do jeito que estava antes. Vamos só dar uma testadinha aqui se está ok. Beleza. Qual que é o ponto? Quando eu for fazer a assinatura, eu vou fazer uma outra coisa aqui. A gente tem Client Reference ID e eu vou fazer o seguinte, Customer. Eu não lembro mais os campos. Não sei se era meta. Deixa eu dar uma colada aqui. Espera aí. Ó, então, quando a gente for fazer essa... Deixa eu dar uma leve colada no meu próprio código aqui. Eu não lembro o nome do metadata. É alguma coisa metadata. É metadata mesmo. Metadata ID. Por que ele está reclamando? Vai. Vamos colocar só string aqui então. Ó, então o que eu vou colocar aqui? O que vocês acham? Tenant ID. Ó, vamos ver se deu certo. Vamos ver se a gente não quebrou nada. Quebramos. Vamos arrumar aqui, ó. Aliás, eu acho que eu tô com a minha referência aberta aqui, deixa eu ver.
Ah, tô mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui na minha própria referência, né? Ó, tem o Customer aqui. Esse é um projetinho que eu fiz de teste um tempo atrás. Stripe Customer ID. Ah, tá. Lembrei. Seguinte. Vamos voltar aqui. Qual que é o detalhe? A gente precisa achar um Customer ID para esse cliente. Então, o detalhe aqui é o seguinte. Vamos pensar. Const Customer é igual await stripe.customers.create. Opa. É isso mesmo. Create. E aqui a gente tem metadata. Então, ó, tenant ID. Então, esse customer a gente vai usar aqui. Eu acho. Ou deveria ser, né? Customer.id. Ó, vamos fazer esse teste só pra gente ver se a gente consegue resolver esse bug. Subscription. Ó, beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu olhar no meu painel aqui agora do Stripe, Customers, eu devo ter criado um Customer. Ó, 6h40, que é agora. Criei um Customer, ó. Tá? Então, esse é o ID do Customer. Ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou dar um Copy ID. Peraí. Vamos só fazer. Ó, então aqui, vamos só organizar a nossa vida aqui. Customer ID. Então, o que seria interessante para a gente aqui? Esse Customer ID, ele tem que ser o cara que fica junto com o meu tenant. Tá? Então, para cada conta minha, eu tenho um Customer ID no Stripe. Depois, se eu estou criando esse cara, eu vou criar a seção de pagamento. E aí fica bacana. Vamos tentar fazer isso, tá? Deixa eu tirar esse session daqui. Deixa eu só pegar minha referência aqui de novo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Retorno ID, beleza. É isso, ó. Daí eu crio o Session ID, beleza. Se eu já tenho... Deixa eu ver aqui... Tá. Depois a gente tem o Billing Portal. Tá, beleza. Então é o seguinte. O Customer a gente conseguiu criar. Então o que a gente vai ter que fazer aqui para ficar um pouco mais fácil? A gente vai ter que trocar uma coisinha aqui no nosso Prisma, tá? Então, vamos aqui no Prisma. Vamos voltar aqui para cima. Ó, no meu tenant, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar adicionar um Stripe Customer. Tá? Então, só para a gente conseguir salvar esse ID do Customer, tá? Vamos gerar aqui uma nova migration. Cadê? Stripe Customer ID. Então a gente vai adicionar uma migration só para a gente salvar o Stripe Customer. Esperando um pouquinho mais. Vamos, migration. Vamos, migration. Beleza. Beleza, então npm. Usei o yarn aqui. Vamos ver aqui se está tudo certo. F5.
account, view data, not now. Opa, não é aqui não. Espera aí. Tenant. Beleza, ó. Stripe Customer. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Quando eu clicar para gerenciar a minha conta, o que eu vou tentar fazer? Eu tenho o tenant aqui, ó. E eu vou tentar fazer o seguinte. Depois a gente pode organizar melhor esse código. Se eu não tenho tenant.stripe. Nossa, esqueci o nome, acabei de colocar. Stripe Customer. O que eu vou fazer? Eu vou criar o customer. Vou criar o customer. E vou salvar esse customer lá no meu account. Então, await. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tenant. Tá certo. Prisma. Eu tô buscando users on tenants. Tá. A gente vai ter que pegar um outro tenant aqui, né? Esse cara aqui, na verdade, é tenant permissions. Tá. Então é o seguinte, ó. Customer db tenant. Só pra gente testar o processo. Tá bom? Então, ó, await prisma ponto. Deixa eu ver se a gente vai fazer aqui mesmo. Vai. Prisma ponto. Vamos pensar. Deixa eu importar o prisma certo. Então, ó, prisma. Cadê você? Aqui. Então, prisma ponto tenant ponto find first tenant ID. Opa. ID, tenant ID. Ó, então tem o db tenant aqui, beleza. Se db tenant ponto stripe customer então, se eu não tenho, eu preciso criar um customer dentro do Stripe e, além disso, eu preciso atualizar. Então, prisma.tenant.update. O que eu vou fazer de update? Vamos lembrar aqui. Where ID, tenant ID. Data Stripe Customer Customer.id. Então, ó, se deixa eu pensar. Então, ó, a gente buscou o tenant lá no banco. Se ele não tem o Stripe Customer, o que a gente faz? A gente salva, a gente gera um Customer ID dentro do Stripe e retorna esse ID. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? O seguinte, eu posso let Stripe Customer ID vazio. Então, ó, se eu criei por aqui, Stripe Customer ID é igual a customer.id. E se existe, né? Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, ó.
dbtenant.stripe_customer. Beleza, então ó, busco no banco, já coloco aqui em Stripe Customer ID, se não existe Stripe Customer ID, crio lá no Stripe, atualizo no banco de dados e coloco de volta o ID aqui. Beleza. Próximo passo, eu não vou usar esse Customer ID aqui, né? Eu preciso usar aqui agora o Stripe Customer ID. Ah, por que você está dando erro? Porque ele pode ser undefined. Como string. Beleza, vou usar o meu customer até o momento, beleza. Acho que é isso aí. Vamos ver. Então, qual que é o efeito colateral que a gente tem que ter aqui? A gente não vai ficar criando mais customers IDs. Então, a partir do momento que eu clicar aqui agora, eu vou ter fixo o meu customer ID. Ó, legal, customer ID. Bacana, tá aqui. Vamos voltar, clicar de novo. Ó, o mesmo Stripe Customer. Então, nesse processo a gente resolveu, tá? Então, maravilha. Tem uma outra coisa que a gente pode pensar aqui, inclusive, é o seguinte. Se a gente... Se a gente tem assinatura, né? Provavelmente a gente vai ter que adicionar mais um campo. Porque é o seguinte, se eu assinei aqui, vamos fazer um outro teste, né? O teste é o seguinte, vamos pagar. Vamos pegar o cartão aqui. E vamos pagar. Teste, arroba, blá blá blá. Blá blá blá. Subscribe. Beleza. Success true. Vamos olhar como é que ficou no Stripe. Então, olha só, a gente tem mais um, ó, que ele já colocou, inclusive, o e-mail pra gente, porque ele pegou o e-mail do checkout. Legal. Payments. All. Ó, subscription creation, tá aqui. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que achar um jeito de trazer a página de gerenciamento dessa assinatura que eu fiz. Então, continuando lá na referência que a gente estava seguindo, que é essa aqui, se eu não me engano, é o nosso Customer Portal. Tá? É esse cara que faz essa gestão para a gente. Então, vamos olhar aqui o que a gente tem. Ó, ele tem um Session ID aqui. E por que ele tem esse Session ID? Se a gente for pegar aqui no server, que era o que a gente estava fazendo antes, ele usa o Session ID para retornar o customer, tá? Se a gente fez isso, a gente pode tentar uma outra coisa. A gente pode tentar o seguinte, ó. Deixa eu pegar esse trecho aqui. Só para a gente saber, né, se está tudo certo. A gente pode fazer o seguinte. Se existe o Stripe Customer ID no banco, só para a gente testar, tá? Então, se Stripe Customer ID existe, e se a gente der uma olhada nesse valor, Stripe Customer ID e return URL, rel, a gente vai pegar aqui o mesmo link que a gente fez, ó. Ó, vamos só portal. Então, ó, portal session
e vou redirecionar igual a gente fez aqui no final. Ó. Só para a gente testar o portal. Portal session. E é isso. Só para a gente fazer esse teste aqui, nesse fluxo. Então, atualizou. Beleza. Subscription. Erro. Vamos ver o que a gente errou. Dadadam, badadam. You can't create a portal session in test mode until you save your... Ah. Ó, eu preciso configurar o portal primeiro, ó. Deixa eu clicar aqui. Por isso que é bom sempre ler as mensagens de erro, né? Preciso configurar ele aqui, ó. Então, o que é o portal? Tá? Então, o que é o Stripe Portal? É uma forma de eu mandar ele pro Stripe e falar assim, ó, ô Stripe, cuida pra mim aí do que esse cliente vai ter que me pagar e etc. E aí, ó, o que eu quero adicionar? O usuário pode ver o histórico de invoice, pode atualizar essas informações. Ó, ele pode trocar o meio de pagamento, que é uma coisa boa. Coupon code não. Ele pode cancelar a assinatura dele, se a gente quiser. A gente pode pegar os motivos dele ter cancelado. O usuário não pode pausar e continuar a subscription. Ele pode, se a gente tiver mais de um plano, ele pode trocar de plano. E se o plano for baseado em quantidade, ele pode mudar a quantidade. Vamos dar um preview? Então, quando a gente manda para o Customer Portal, olha só que legal. Ele consegue ver todos os dados, todas as mensalidades. Então, a gente não precisa fazer isso, né? A gente deixa isso no lado do Stripe. Então, ó, vou salvar. E vamos voltar para a gente fazer de novo. Ó. Confirmar. Então, agora eu vou voltar lá no código para a gente testar. Salvou. Vamos voltar aqui. Subscription. Reparem que a tela mudou. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Ó? Eu já sei que eu paguei. Olha que legal. Consigo ver a invoice. Ó. O Stripe é muito legal nisso, né? Ó, consigo ver a invoice, consigo baixar. Tem o recibo, tá tudo certo. Olha que bacana. Legal, né? Vamos fazer só uma outra coisa. Ó. Só mais um teste aqui antes da gente continuar. Eu vou colocar mais um tenant. Other. Vamos para o other. E vou aqui em assinatura de novo. Vamos testar uma coisa. Ó. Subscription. Só se a gente cobriu todos os casos de teste. A gente tem um problema aqui, né? Olha só. Aqui deu errado. Ó. Ele não deveria ter conseguido entrar. Ou eu entrei na conta errada, peraí. Deixa eu só ver aqui, alternar conta. Other. Nossa, eu tinha entrado na conta errada. Eu tinha entrado na conta errada. Mas qual que era o teste que eu queria fazer? A partir de agora, o meu outro tenant, ele também tem um Customer ID. O que acontece se eu voltar e clicar de novo? Ó, aqui a gente tem um probleminha. O que acontece? Se o usuário não tiver pago ainda, né? Ele pode fazer um monte de coisa aqui, ó.
mas ele não vai conseguir dar o subscription, né? Então, a gente só vai conseguir de verdade fazer o usuário fazer esse processo. Ó, vamos adicionar um cartão para a gente ver onde a gente termina. Ó. Lá, adicionei o cartão. Não. Eu não consigo. Por mais que o meu usuário agora tenha um cartão, eu não tenho aonde fazer minha subscription. Então o que acontece? A gente vai ter que arrumar um pouquinho no seguinte ponto. A gente só manda por Stripe Portal se o usuário já tiver mandar para o portal somente com assinatura ativa. O que faz sentido, né? Porque, olha só, eu não terminei o processo ainda, né? Eu ainda estou no processo de criar a assinatura. Porém, eu não tenho essa possibilidade ainda de gerenciar minha assinatura, porque eu não tenho assinatura ainda, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para a próxima aula? A gente vai ter que começar a salvar as assinaturas ativas. Então, a gente vai ter que começar a receber os webhooks, tratar o webhook. Quando o webhook for recebido e a gente souber que a assinatura está ativa ou que eu tenho um subscription ativo, aí sim a gente vai começar a gerenciar o portal. Uma coisa que a gente pode fazer, tá, é colocar o ID das subscriptions salvar de alguma maneira, né? Então a gente pode salvar dentro do tenant. Tá? Então essa é uma das formas. Aliás, eu posso até inclusive, vamos olhar aqui uma coisa, ó. Nesse projetinho meu de teste, o que eu fiz, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui. Retorno session, deixa eu só ver aqui, ó. Em algum lugar tem um webhook, eu acho. Aqui, ó, Stripe webhook. Então o que acontece? Quando a gente tem um Stripe webhook, a gente tem que checar o Stripe secret. Isso aqui são algumas coisas que a gente vai fazer depois. Quais eventos que eu quero estar ciente. Mas eu tenho um Subscription ID, ó. O que esse Subscription ID faz, tá? Ele é o Subscription que eu tenho lá no Stripe, ó. Então ele inclusive pega todos os dados, ó, baseado no Subscription ID, monto um objeto gigante aqui e atualizo o Subscription ID. O Account ID vem da onde? Tá, olha só que interessante. Eu busco a minha conta, o meu tenant, pelo Customer ID. Então, olha só como é que as coisas vão se conectando, né? A gente usou o Customer ID, esse Stripe Customer ID, nesse primeiro passo, né? Então, criei o Customer ID e mandei ele para lá. Depois, a subscription que ele pagou, ele vai devolver com o Customer ID, né? Então, com o Customer ID que eu salvei. Então, é isso que vai permitir que a gente faça a busca pelas subscriptions, que é esse cara aqui, e aí eu consigo atualizar a subscription, que é colocar numa tabela nova. Então, eu adiciono uma subscription nova. Aqui eu estou usando... Que banco é esse mesmo? Não lembro. Estou usando Firebase aqui. Esqueci, né? Então aqui, estou usando Firebase. Então, ó, inclusive a mesma estrutura, tá? É a mesma estrutura de um SaaS meu. E aí eu consigo atualizar o status. Isso é muito legal, tá? Então, o que a gente pode fazer para amanhã? Deixa eu adicionar aqui. O próximo passo nosso aqui é Add Subscription Table. DB Table. Add Subscription DB Table. É isso aí.
e a gente vai ter que manipular. Só de a gente adicionar aqui o subscription dbTable, aliás, a gente precisa receber os webhooks, né, que está aqui, ó. Então, amanhã a gente vai ter que começar já a manipular esses webhooks, tá? Então, para que a gente consiga trazer esses dados de volta. Agora a gente vai ter que começar a conectar mais coisas, vai ficando um pouquinho mais complicadinho de testar, mas vai funcionar. A gente pode usar, inclusive, esse código aqui como referência, que está tudo bem. Bom, e essa foi mais uma aula aqui dentro dessa temporada no D30 que a gente está criando um SaaS do zero. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal se por algum motivo você não é inscrito ainda. E eu te vejo na próxima. Valeu!